Vocês estão ouvindo esse barulho? Estão ouvindo esse tic-tac, tic-tac, tic-tac? É um barulho muito conhecido, né? É um som que vocês ouvem e já vem na cabeça de vocês o que é. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre os relógios. Primeiro de tudo, para que serve o relógio? O relógio serve, obviamente, para marcar as horas. Mas por que a gente tem que marcar as horas? Qual é a vantagem de saber as horas? Por que a gente não fica sem saber? Simples, porque são através das horas que nós definimos o que nós vamos fazer ao longo do dia. As nossas obrigações, as nossas diversões e até mesmo os horários das refeições. Tá? Para começar, um dia dividido em períodos. Nós temos o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Todos esses períodos são divididos por horários. Mas, exatamente antes da gente falar do relógio propriamente dito, o que são cada um desses períodos? O que é no período da manhã? O período da manhã é aquele horário é aquele período que a gente acorda, a gente toma café, alguns de nós vão para a aula, a maioria de nós sai para trabalhar. E esse período vai ali até mais ou menos o meio-dia, quando a gente chama que é a hora do almoço. E quando chega nessa hora do almoço, a gente deixa de estar no período da manhã. A gente passa para o período da tarde. O que é o período da tarde? O período da tarde, para quem estuda de manhã, é o período de voltar para casa e fazer o reforço. Fazer a atividade de casa, estudar mais um pouquinho. Para quem não estudou de manhã, vai para a escola. E para quem está trabalhando? Para quem trabalha, você já trabalhou de manhã, teve o período do almoço e agora vai trabalhar no segundo período, no período da tarde. Certo? Esse período da tarde vai até mais ou menos umas 6 horas. E quando passa das 6, nós entramos no período da noite. O período da noite é o período que nós já voltamos para casa, depois de acabar de acabar normalmente o período de trabalho, o período da escola, a gente volta para casa para descansar. Nós costumamos dormir à noite, num período inclusive especial que a gente chama de madrugada, mas faz parte da noite. Durante a noite a gente tem o nosso jantar, alguns fazem ceia, e é um momento onde a família mais ou menos fica normalmente mais junto. Claro, tem gente que trabalha de noite, mas são outras situações. Tá? Uma coisa importante é que durante o dia, durante a manhã e a tarde, nós temos a presença do sol. À noite não tem a presença do sol, que é também uma das definições, dia, tarde e noite. Tá bom, professor, você falou muito sobre esses períodos, o que é o dia, o que é a tarde e o que é a noite. Mas você não ia falar sobre relógio? Mas para falar de relógio, primeiro eu precisei falar dos períodos dia, manhã, tarde e noite. Por quê? Porque agora eu vou explicar para vocês como o relógio, muito por alto, como o relógio surgiu, por que ele surgiu e como a gente usa ele. Então vamos lá? Vamos começar primeiro vendo como o relógio surgiu? Preste atenção. Os relógios, como a gente conhece, eles foram criados muito, muito, muito tempo atrás, lá no Antigo Egito. Por que eles foram criados? Eles foram criados porque justamente o ser humano começou a perceber que precisava fazer umas marcações de tempo. Não adiantava mais ele falar, não, o tempo é quando daqui a duas vezes que o Sol se puser. Não, é daqui a 3 luas. Isso eram intervalos muito grandes. Você não tinha como fazer determinadas precisões. E se eu te dissesse, olha, o Sol acabou de nascer, na metade do tempo até ele se pôr, eu quero te encontrar de novo. Quando é a metade do tempo? Não sei. Como é que eu vou saber isso? E aí foi quando o homem começou a perceber que precisava fazer essa medição. Aí foi a ideia do relógio. Mas como foi? Eles começaram a fazer aqueles ponteirinhos de uma vez? Claro que não. Como começou? O ser humano começou a prestar atenção que o Sol
ele tinha mais ou menos ele levava um certo tempo para nascer e para se pôr. E começou a perceber que isso acontecia todos os dias. Então, o que começaram a fazer? Começaram a criar o chamado relógio de sol, que era o seguinte: alguns pedaços de madeira e pedras dispostos no chão que acompanhava. De acordo que o sol nascesse e a sombra do sol, dessas madeiras que você tinha colocado no chão, iam mexendo, você começava a perceber que você podia ter uma marcação. Olha, se passar dessa marcação e dessa, passou um certo tempo. E aí começou a se definir os tempos. Sabia de acordo com esse relógio de sol. Depois foi criado outro tipo de relógio, o que se chama relógio de água, ou uma palavra bem estranha, clepsidra. Você enchia um reservatório de água e você sabia quanto, e esse reservatório ia pingando, pingando, pingando. E isso daí levava um certo tempo. Também foi criada a ampulheta. O que é ampulheta? Você já deve ter visto. São dois vidros, é como se fossem duas garrafas de vidro, e aqui no meio tem uma parte bem fininha. Um dos lados é cheio de areia e começa a vazar. Quando a areia toda passa de um lado para o outro, passou um certo tempo. Esses são os relógios primitivos, como a gente chama. São os primeiros relógios. Relógio de sol, relógio de água e a ampulheta. Mais para frente, claro, com a evolução da tecnologia, começou-se a criar os relógios de ponteiro, primeiro relógio de corda, depois você começou a ter as pilhas, as baterias, aí criou-se o relógio de bolso, o relógio de pulso, e hoje a gente tem os celulares. E ainda existem relógios muito mais precisos que são chamados relógios atômicos, mas são relógios utilizados só por cientistas, então a gente não precisa nem ver muito sobre isso. Tá? Mas é o seguinte, falei um pouquinho da história do relógio. Mas e como são os relógios? Vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada. Para simplificar para vocês, eu vou falar apenas de dois tipos de relógio. Vou falar os relógios digitais e os relógios analógicos. Também pode conhecer como relógio de números e relógio ponteiro. São os dois tipos de relógio mais conhecidos hoje em dia. Vamos começar falando sobre o relógio digital? Olha o relógio digital aí. O relógio digital é simplesmente essa tela que tem números e os números vão mudando de acordo com o horário passando. Então, quanto mais esses números aumentarem, mais nós estamos querendo chegar, mais tarde vai ficando. Se formos agora falar do relógio ponteiro, nós estamos vendo que esse relógio ponteiro ele também tem números crescentes. E de acordo com que ele vai maior, esses ponteiros vão se mexendo, ficando nos números cada vez maiores, fica mais tarde. Ah, professor, isso é fácil, isso a gente sabe. Pois é, mas então agora vamos falar sobre as horas. E primeiro de tudo, o dia é dividido em quantas horas? Hein? Vamos pensar? Isso mesmo, o dia é dividido em 24 horas. Com o relógio digital, a gente tem essa divisão. A gente vai certinho do 0 até o 24. Mas e o relógio ponteiro? O relógio ponteiro é um pouquinho diferente. O relógio ponteiro ele varia de 1 até 12. E isso daí vai te dando os horários. E uma coisa importante é que o relógio ponteiro ele tem que dar 2 voltas completas o dia todo para você marcar o dia todo. Por quê? Primeiro ele marca até o meio-dia e depois ele marca até a meia-noite. Tá, professor, você falou, eu sei como é a divisão, mas eu queria saber como é que eu vejo. Como é que eu vou ver essas horas no relógio ponteiro? Porque no relógio digital eu sei fazer. Tudo bem. Esse é o foco da aula. O foco da aula é mostrar para vocês como vocês vão identificar as horas no relógio ponteiro. E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Como eu já falei, o relógio ponteiro ele é diferente do relógio digital. O relógio ponteiros ele é marcado de 1 a 12, exatamente fazendo um círculo, e tem 2 ponteiros que giram. Os ponteiros maiores, eles marcam os minutos, e os ponteiros menores, eles marcam as horas.
Quando você vai tendo o ponteiro dos minutos se mexendo, você vai poder dizer que horas são. O ponteiro dos minutos estando no 1, você sabe que é 1 hora. Estando no 2 é 2 horas. E assim por diante até você terminar a volta completa, 12. Certo? Agora, você tem que também saber se você está de dia ou se você está de noite. Como você vai saber? Aí você vai ter que olhar para o lado de fora. Você vai ver se está. Quanto mais você vai ver que está muito sol lá fora, você já sabe que está de tarde. Mas aí você vai ter essa noção olhando do lado de fora. Porque o relógio de ponteiro só vai marcar 1 a 12. Então você não sabe se é 1 hora da manhã ou 1 hora da tarde. Como é que você vai saber? Se você olhar lá para fora e estiver escuro, você sabe que é 1 hora da manhã. Se tiver com sol, você sabe que é 1 hora da tarde. Né? Agora, o relógio, o ponteiro das horas é bem fácil de você compreender. Mas e o ponteiro dos minutos? Os minutos como é que são? Os minutos são 12 minutos? Não. 1 hora, vocês devem saber que são 60 minutos. Tá? A divisão da hora é em minutos. Cada 1 hora tem 60 minutos. E se você olhar bem para o relógio, você vai ver que, além dos números, ele tem um monte de tracinhos entre os números, está vendo? Se você contar todos esses tracinhos, você vai contar 60. Porque cada um desses representa um minuto. Então, como funciona o relógio? O relógio funciona com esses dois ponteiros, o grande e o pequeno, andando de uma maneira diferente. O ponteiro maior vai girar mais rápido, porque cada minuto ele vai se mexer um, um pontinho desses. E só depois que ele der uma volta inteira, que significa 60 minutos, é que que o ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas, o ponteiro pequeno, vai andar um número. Então é isso. A cada vez que o ponteiro maior der uma volta completa, o ponteiro menor vai se mexer uma casa. E é assim que o relógio funciona. Vou dar exemplos para vocês. Vamos ver como é que fica marcando 1 hora da tarde ou 1 hora da manhã, que é a mesma coisa. O ponteiro maior, que é o dos minutos, vai estar no 0. E o ponteiro menor, que é o das horas, vai estar no 1. Isso daí é a mesma coisa você dizer que é 1 hora, seja da manhã, seja da tarde. Vamos dar outro exemplo? 4 horas. 4 horas como fica? O ponteiro maior fica no 0 e o ponteiro menor fica no 4. Você tem 4 horas, manhã ou tarde. Se for meio-dia ou meia-noite, o ponteiro maior fica no 0 e o ponteiro menor fica onde? No 12. Vocês veem, um está em cima do outro, porque o 12 das horas é a mesma coisa do 0 dos minutos. Se vocês entenderam isso, vocês vão saber como é que marca, por exemplo, 5 e meia. 5 e meia seria o quê? O ponteiro no 5, o ponteiro das horas menor no 5 e o ponteiro maior no 30. Entenderam? Se fosse 2 e meia, seria o quê? O ponteiro menor no 2 e o ponteiro maior no 30. Só isso. Agora, um pequeno detalhe. Eu estou ensinando para vocês assim, da maneira facilitada, tá? Mais para frente, numa próxima aula, eu vou ensinar para vocês direitinho que os ponteiros não ficam exatamente em cima dos números. Eles ficam um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Bom, gente, era uma aulinha curta. Eu comecei a explicar para vocês sobre o relógio, tá? Essa é a primeira aula do relógio. Ainda vai ter uma segunda aula sobre isso, tá? Falei para vocês como vocês veem as horas inteiras e as horas metade, como a gente chama. E eu queria só ver se vocês entenderam bem sobre isso através dos exercícios. Vou passar uns exercícios para vocês me explicarem um pouquinho sobre os relógios. E aí vocês vão ter o material, o conhecimento suficiente para a próxima aula. Tá certo? Então, bora lá para as atividades.
Atividade número 1. Vocês estão olhando essa figura? Pois é. Essa figura, vocês estão vendo que é uma pessoa deitada na praia pegando sol. Então eu quero que vocês me digam, se essa pessoa está na praia pegando sol, me diga se da maneira que está, vocês acham que é manhã, tarde ou noite? E tem que me explicar por quê. Atividade número 2. Vocês estão vendo aí um relógio de ponteiros. E ele está marcando algum horário. Eu quero que vocês me digam que horário é esse que ele está marcando. Atividade número 3. Agora é um pouco diferente. Vocês estão vendo um relógio de ponteiros, mas que eu não coloquei os ponteiros nele. Então eu quero que vocês me marquem. Nesse relógio, esse relógio, vocês vão ter que colocar os ponteiros para me marcar 8h30. 8h30. Atividade número 4. Tem um relógio de ponteiros e tem um relógio digital vazio do lado. Esse relógio de ponteiros está marcando um determinado horário. Eu quero que vocês marquem. Agora a atividade é a seguinte: você tem esse relógio de ponteiro que está marcando horário. Eu quero que vocês preencham o relógio digital com os números indicando que hora é essa. Bom, gente, chegamos ao final da nossa primeira aula sobre relógios. Como eu disse, vai ter uma segunda. Eu dei uma explicação bem por alto. Na próxima, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o relógio. Vamos conhecer o ponteiro dos segundos e ainda vamos entender a questão das sombras. Como é que a sombra funciona para a gente identificar se é manhã ou tarde. Tá legal? Gente, no mais é isso. Espero que tenham gostado. A próxima aula, como eu disse, vou tratar mais sobre relógio. Então, continue assistindo, não deixe de ver não, até porque essas aulas sobre relógio são bastante importantes para vocês saberem como lidar com ele na vida, tá bom? Grande abraço, fica todo mundo com Deus e até a próxima. Fui!